Olá, estudante, sou a professora Jânia. Vamos continuar estudando sobre os resíduos, tá? A gente está falando sobre classificação dos resíduos e ainda na aula de agora, né, como parte 4, a gente vai estudar a classificação dos resíduos quanto àqueles que são, a gente já falou aqueles que são perigosos e agora a gente vai falar dos não perigosos, inertes e não inertes, certo? Então, olha só, quando a gente fala de resíduos classe 2, tá? A gente considera que eles são não perigosos, tá? Então, quando vocês vê resíduos classe 2, não perigosos, tá? Então, resíduos classe 2A, não inertes, certo? Ou seja, não perigosos, tá bom? Então, essa aqui é a classificação, como a gente já viu num quadro anterior, né, numa aula nossa, eu mostrei para vocês, né, o que são perigosos e o que não são perigosos, certo? Então, os não inertes podem ser propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água, tá? Então, esses aqui eles estão classificados, né, conforme a sua característica, como não inertes, tá? São resíduos com as mais variadas formas, certo? Podendo ser líquidos, gasosos e sólidos, que mesmo não tendo capacidade de destruição ou contaminação, podem sujar o solo, rios e atmosfera, né? Pode estar ali poluindo, né, o meio ambiente, tá? Eles podem ser tratados e também podem ficar inativos por muito tempo, certo? Então aqui a gente tem, né, a classificação aqui, né, dos resíduos sólidos. Na prática depende então, né, de qual a finalidade deles. Então a gente vai ter, por exemplo, composição química, quando a gente fala de resíduo orgânico, né, e inorgânico, né? O orgânico é aquele que a gente, né, produz em casa ali, né, certo? E o inorgânico a gente geralmente chama ele de seco, né, que são, por exemplo, aqui, né, materiais como garrafas, plásticos, latas, tá? E aí a gente tem também com relação à composição química e também a gente tem com relação à degradabilidade, certo? E a gente sabe que tem os materiais que são biodegradáveis e os que não são biodegradáveis, tá? Então a gente tem aqui várias classificações dentro de degradabilidade. Então a gente tem aqui uma imagem que ilustra uma esponja vegetal que é natural, né, que a gente chama ela de bucha vegetal, ela é biodegradável, né? Já uma bucha sintética de plástico, ela não é, né, biodegradável, certo? Aqui a gente tem um exemplo de compostagem, né, que é um processo natural, no caso de estabilização da matéria orgânica proveniente da digestão aeróbica realizada por micro-organismos benéficos. Os resíduos são transformados em adubo orgânico, tá? Então aqui de uma forma bem resumida a gente entende, né, que a compostagem ela vem, por exemplo, de restos de alimentos orgânicos, né, de casca, muitas cascas de frutos. A gente pode usar como compostagem que vai servir de adubo, né, para as plantas, certo? E quem que faz essa decomposição? Os micro-organismos. Isso naturalmente acontece no solo, certo? E aqui a gente pode produzir o nosso próprio adubo dentro de casa, usando então, né, esse material, tá? Esse novo produto pode ser usado livremente na agricultura, para o cultivo de cereais, verduras, frutas, hortaliças, flores, pastagem e plantas em geral. Então, para vários cultivos, né, se pode usar então aqui a compostagem, certo? Bom, então a gente tem aqui os resíduos de classe 2A, não, né, a gente chama eles de não inertes, certo? E aqui a gente tem uma listinha, né, quem são eles, tá? Então, conteúdo ruminal, né, do esterco, no caso de animais, tá? Lodo de estação de tratamento de efluentes da indústria alimentícia, produtos alimentícios com data de validade excedida, produtos alimentícios fora do padrão de qualidade, frutas, folhagens, né, resíduos orgânicos, farelos de origem vegetal, bagaço de cana, que a gente comentou sobre isso, esterco, né, restos de alimentos de refeições, tá? Que é matéria orgânica, certo? Então aqui a gente tem uma listinha, né, de resíduos da classe 2A, né, não inertes, certo? Que são biodegradáveis, tá? E mesmo assim eles são possíveis de serem reaproveitados. E aqui a gente tem resíduos de classe 2B, que são aqueles que a gente chama eles de inertes, tá? Então, conforme estabelecido aqui na normativa brasileira, são resíduos que, quando submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada na temperatura ambiente não tem nenhum dos seus constituintes solubilizados, tá? Em concentrações superiores a padrão de potabilidade da água, com exceção de aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. Exemplo aqui que a gente tem: sucata de ferro, alumínio, cobre, entulhos de demolição, certo? Ou seja, isso aqui está dizendo que nenhum material que é dissolvido na água, tá? Nenhum material que é dissolvido na água, certo? É considerado, então, como inertes, certo? Então, a gente tem sucata de ferro, alumínio, cobre, né? Eles não são diluídos em água, tá? Em contato com a água, eles não são diluídos, certo? Mas também eles não podem ficar no meio ambiente, né? Eles podem ser algum material que vai obstruir alguma passagem, por exemplo, de esgoto, tá? Então, entulhos de demolição, tá? A gente sabe que esses entulhos de demolição, eles tem algumas empresas que fazem separação, já tem outras que não fazem, né? Então, esses materiais, eles vão para determinado, eles são, na verdade, despejados em alguns lugares, né, que não deveria, e acaba, né, danificando o meio ambiente, tá? Como eu disse para vocês, obstrui passagem de esgoto, de água, tá? Nos rios também, tá? Pode afetar. Os resíduos inertes têm característica de não se decomporem e de não sofrerem alteração da sua composição com o passar do tempo. Então, os exemplos aqui, outros exemplos, tá? Entulhos de demolição, pedras, areias, sucatas de ferro, madeiras, isopor, borracha, latas de alumínio e vidros. Esses aqui, então, são classificados como resíduos inertes, tá? Resíduos classe 2B, tá? Diferente lá do que a gente viu que são os não inertes, ok? Então, esses resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários e até mesmo reciclados, tá? Esses resíduos não poluem porque não alteram o solo e nem a água, tendo em vista que quando em contato com ambos não são liberadas substâncias que prejudicam o meio ambiente. Pertencem à classe de resíduos inertes. O Brasil ainda possui poucos aterros legalizados, tá? Então, esse aqui, ele é resíduo de uma construção civil, tá? E eles são resíduos inertes, pertencentes aos resíduos inertes, certo? Então, uma pesquisa nacional em saneamento básico feito pelo IBGE em 2002 mostrou que um total de 8.381 distritos nacionais, apenas 10% tem aterros de resíduos especiais, tá? Então, como eu falei para vocês, né, eles não vão poluir, né, não vai liberar nenhuma substância tóxica, né, mas sim pode obstruir, por exemplo, algum esgoto, tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo que é super importante, né, dentro daqueles que nós vimos aqui, né, que fazem parte, então, né, de resíduos inertes, tá? Então, a gente viu aqui que dentro dos resíduos inertes classe 2B, a gente tem todos esses exemplos aqui, tá? Então, esse material de demolição, né, no caso que é muito realizado pela construção civil, né, tá dentro então de resíduos inertes, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá, de resíduos que eles não são perigosos, né, mas a gente tem essa separação, né, os inertes e os não inertes, né, e a diferença é entre eles, certo? Mas eles são resíduos, né, e resíduos precisam ser então separados, né, e ser levados para o seu local, então, né, um local onde você pode, então, desfazer dele, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!